Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e hoje nós vamos falar do Redmi 2, o primeiro smartphone da chinesa Xiaomi no Brasil, que é um Android talvez de entrada, mas eu diria um intermediário. Acho que vocês vão concordar pelo balanço geral que eu vou fazer mais pra frente. Ele é equipado com um chip Snapdragon 410, um quad-core de 1.2 GHz, 8 GB de armazenamento com expansão via microSD, 1 GB de RAM e câmeras de 8 megapixels traseira com flash e 2 megapixels frontal. Além disso, tem Dual Chip e 4G. Ou seja, dá para dizer que é uma configuração bem comportada, vamos falar desse modo. Assim como o próprio visual dele também é comportado. Não tem nenhum grande destaque, ele é todo discreto, com traseira fosca e bordas arredondadas, mas mesmo assim eu diria que essa simplicidade tem lá seu charme, e algumas pessoas chegaram até a elogiar a aparência dele enquanto eu usava. Colabora com isso o fato de que a tela, uma IPS de 4.7 polegadas com resolução HD, ela é bem bonitinha. Cores e ângulos de visão são legais. Eu inclusive posso dizer que atualmente, na faixa de preço em que o Redmi 2 é vendido, não tem nenhuma tela tão bonita quanto essa não. E curiosamente, pelo menos para mim, outra coisa que também causa boa impressão no Redmi 2 é o sistema operacional que ele traz. E sim, nesse aspecto eu vou confessar, queimei minha língua. Isso porque eu sempre gostei do Android puro, ou o mais próximo possível do puro. E essa interface que a Xiaomi criou, chamada de MIUI versão 6, à primeira vista se parece muito com o iOS da Apple. E aí eu pensava, putz, isso deve ser uma carroça, além de um clone chinês. Mas na prática, meus caros, eu estava errado. Sim, os ícones se parecem com os ícones do iPhone, os aplicativos ficam todos na tela inicial, como no iPhone, mas a verdade é que a MIUI tem várias características de design que são próprias, seja na sutilidade das animações que ela apresenta ou principalmente nas funções bacanas que estão inclusas. Existem boas ideias, como o lance de ser possível mover ou deletar vários ícones ao mesmo tempo, rolam várias configurações internas que permitem mudar muita coisa, seja a função dos botões capacitivos abaixo da tela, sejam os itens que vão ser exibidos na barra superior de notificações, seja a cor do LED de notificações que fica abaixo da tela, o gerenciamento de energia, enfim. Mexendo pelo menu de configurações, você vai perceber que dá para mudar muita coisa. E claro, também rola uma central de temas, que te permite baixar identidades visuais novas, embora tenha muita porcaria entre as opções disponíveis, viu? Eu falei dos botões capacitivos e não poderia deixar de dizer que eles não têm iluminação própria. Além disso, são da cor vermelha, alguma coisa diferente, né? É um tipo de vermelho que brilha bastante quando você põe no sol, o que é bom, mas que não ajuda em nada no escuro. Então, assim como num Zenfone 5 da vida, quando não tem luz, você tem que se acostumar mesmo em saber a posição deles. Ainda sobre a MIUI, a boa notícia é que ela não parece ter um impacto negativo na performance do aparelho. Muito pelo contrário. Parece ser uma interface leve e que dá até uma mascarada em certas lentidões com aqueles fades agradáveis de se ver. No geral, eu repito aqui, ela é realmente agradável de usar. Mas também não vamos viajar muito sobre o desempenho do Redmi 2. Com as especificações que ele tem, é um aparelho que vai rodar muito bem a maior parte do tempo, mas que em alguns momentos também vai sofrer com as lentidõezinhas depois de abrir e fechar alguns aplicativos pesados ou depois de um multitarefa muito intenso. Quer dizer, podem sim rolar as lentidões, que não são graves, são até esperadas, e certamente tem a ver com a quantidade de RAM do aparelho, 1 GB, que para hoje em dia é apenas ok. Aí eu devo dizer que também rolou uma lentidãozinha enquanto eu rodava o Asphalt 8, no meio de uma corrida, o que não foi muito agradável. Depois de uma reiniciada, tudo voltou ao normal, mas ainda assim fica o registro. E claro, eu tenho que deixar a observação que, rodando bem ou não, o Redmi 2 não vai ser o melhor smartphone do mundo para jogos, pelo simples fato de que essa versão vendida no Brasil só tem 8 GB de armazenamento interno. E aí sobram cerca de 4 ou 5 GB para o usuário utilizar, sendo que não é possível instalar aplicativos no cartão de memória. Claro, se você fizer root, esse e aquele procedimento, pode até liberar essa instalação no cartão, o que vai aliviar um pouco a memória interna, mas para quem não quer encucar com isso, o espaço padrão é suficiente para instalar aplicativos, mas não para jogos grandes. Se você instalar um, já vai ficar ali próximo do limite. E seja qual for a situação, colocar um cartão microSD para ajudar com fotos e vídeos vai ser uma boa, eu recomendo. Na propaganda do telefone, a Xiaomi diz que ele tem bateria que dura o dia todo. E eu tenho que falar que isso é
É verdade. É verdade mesmo. Os 2.200 mAh em conjunto com as otimizações da MIUI fazem com que esse cidadão aguente tranquilo um dia de uso comum com suas 16, 17 horas ligado, sendo 4 horas e meia ou até 5 horas de tela ligada. Isso no modo de energia padrão, que é o equilibrado. Colocando no modo performance, as marcas caem um pouco, mas ainda se mantém em um padrão legal. Só que eu particularmente não vi motivo para sair do modo equilibrado em momento algum não, a não ser quando eu fui testar um jogo pesado. E por fim, as câmeras do Redmi 2 também são elogiáveis, considerando que é um smartphone de 500 conto. Ele compete com aparelhos mais caros nesse quesito, já que captura imagens com uma boa velocidade e um bom nível de detalhes. A câmera dá uma forçada na saturação quando você ativa o modo HDR, também demora um pouco mais para tirar foto no modo HDR, mas eu particularmente gosto muito dos resultados, seja em ambiente aberto ou até fechado. E claro, a câmera frontal tem aquela função Beautiful de que a Xiaomi tanto falou, que tira as imperfeições do rosto nas selfies, vamos dizer assim. Eu recomendo utilizar com moderação, na intensidade baixa, porque se usar na mais alta, você vai sair na foto parecendo um boneco. Sobre a parte de vídeo, ele filma em Full HD com a traseira, em 720p com a frontal. Eu acho que os resultados são ok, mas é uma pena que o microfone não cancele o ruído do vento. E aí, em ambientes externos, os vídeos tendem a ficar com bastante barulho. Isso é até curioso, porque em chamadas o cancelamento de ruídos é bom, já na gravação dos vídeos, não. Então é isso, pessoal. De certo modo, eu diria que o Redmi 2 é um aparelho que sobrevive à expectativa que a Xiaomi criou sobre ele nas redes sociais. Vejam, por 500 conto, atualmente a gente compra um Moto E, que tem como ponto positivo o Android puro e a bateria, ou um Zenfone 5, que tem 2 GB de RAM. O Redmi 2 tem boa bateria, tem Android que não é puro, mas que é um caso à parte, tem câmeras que são bem melhores que as do Moto E e que ganham do Zenfone em muitas situações, além do Dual Chip com 4G, que o Zenfone 5 não tem. Claro, essa é uma comparação muito superficial, existem outros pontos, mas eu só mencionei para ilustrar como a Xiaomi está bem posicionada nessa faixa de preço atualmente. Como nota de rodapé, eu não cheguei a destacar, mas o aparelho também oferece aqueles serviços de armazenamento na nuvem da Xiaomi e tal, e ainda sobre o software, enquanto eu utilizava, recebi 2 atualizações. Fico torcendo para que em algum momento eles adicionem suporte para aplicativos no cartão microSD. Não custa sonhar, né? Afinal, a gente só tem esse modelo de 8 GB aqui no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Se gostaram, por favor, cliquem em gostei. Se é a sua primeira vez aqui no canal, clique em inscrever-se, porque assim você acompanha meus próximos envios ao YouTube. Sigam-me nas redes sociais e hoje eu vou ficando por aqui. Um abração para vocês e falou!